E aí, pessoal, seguimos então aqui nas nossas questões comentadas do ano de 2020, hashtag 12. Então, vamos lá para a nossa questãozinha sem mais delongas. Pessoal, hoje então vamos falar de uma questãozinha aqui envolvendo colocação pronominal. Então, deixa eu pegar meu marcador aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então de colocação pronominal. Olha só, a questão diz assim, ó, tá, gente? De acordo com a norma padrão, a ênclise, colocação do pronome após o verbo, é obrigatória somente no seguinte verso. Então, lembrem de um detalhe, tá, pessoal? Quando a gente fala em colocação pronominal, né, a gente lembra que tem três tipos de colocação pronominal. Lembrando que a colocação pronominal, ela envolve a relação íntima entre um verbo e o seu pronome oblíquo átono, aquele grupinho do me, te, se, nos, você, o, a e lhe, tá? Então, quando eu tenho uma colocação pronominal, essa relação do meu pronome oblíquo átono, do me, te, se, nos, você, o, a e lhe, eu quero saber se ele vem antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. É isso que nós estamos questionando aqui. Se o meu pronome aparecer antes do verbo, pessoal, nós temos a chamada próclise. Se o meu pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo, nós temos a chamada mesóclise. E se ele aparecer após o verbo, como já tem aqui na definição da nossa questão, nós temos a chamada ênclise. Então, a pergunta aqui, pessoal, é praticamente a seguinte: para saber, né, ó, se eu vou ter que utilizar te daria, isso aqui é uma próclise, se é dar-te-ia, olha que coisa linda, dar-te-ia, né, uma mesóclise, ou daria-te, daria-te, né, o caso de uma ênclise. Então, percebam, olha só, é basicamente isso que ele está perguntando. Qual é o certo? Já está dizendo que é um caso de ênclise. Então, ele quer saber quando que eu vou utilizar a ênclise. Por exemplo, aqui, ó, quando eu te trouxe te daria, dar-te-ia, o daria-te já é muito pouco provável de aparecer. Por quê, gente? Porque o que acontece? Quando o meu verbo está no futuro do pretérito, a regra geral diz que eu vou utilizar a mesóclise, né? Salvo se for um caso de próclise. Então, por exemplo, isso aqui provavelmente já cairia fora. Por isso que eu preciso lembrar, tá, mas quais são os casos, então, que eu utilizo próclise, mesóclise e ênclise, porque senão dá problema. Não adianta só decorar, próclise é colocar o pronome antes, mesóclise é colocar no meio, ênclise é colocar depois. Não, tem que saber analisar os casos em que nós vamos utilizar obrigatoriamente próclise, mesóclise e ênclise, tá? E aí, vamos puxar, então, umas flechinhas para cá, ó. Pessoal, a ênclise que ele está colocando em questão, lembra que nós utilizamos basicamente em dois casos, ó, início de frase, início de oração, início de período, ou após pontuação, São basicamente esses dois casos aqui, né? Salvo se for um caso, de novo, obrigatório ali de mesóclise, porque a mesóclise ganha da ênclise. Mas, tirando isso, pessoal, lembra, né? Início de frase, início de oração, início de período, ou após pontuação, nós vamos utilizar a ênclise, regra geral. Então, vamos ver aqui o que a gente tem nesses versos aqui. Letra A, melancolias, mercadorias espreitam-me. É um caso obrigatório aqui de ênclise? Não, pessoal, não é um caso obrigatório de ênclise. Por quê? Porque não está nem no início da oração, nem após pontuação. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Aqui também não, né, gente, tá? Até porque, olha só, né, isso aqui é só para separar ali, no caso, um do outro, né, um verso do outro, mas percebe? Ele não está quebrando, né, ele não está iniciando uma nova oração, iniciando um novo período. Tanto é que esse verbo aqui, o fundir-se, na flexão fundem-se, está relacionado ao poeta e ao tempo. Então, o tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Então, tudo aquilo ali é o sujeito para o verbo aqui fundir-se. Então, não pode ser de novo, não é início de frase, não é início de oração, não está após pontuação, portanto, também não pode ser a letra B de Brasil. Letra C, sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. Aqui, pessoal, percebam, já está no início da oração, início da frase, início do período. Bom, beleza, tá aqui, ó, letra C de Canadá. E o nosso verbo não está nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. Marques, por que que tu bate nessa tecla de futuro do presente, futuro do pretérito? Porque se estivesse no futuro, a colocação pronominal adequada seria justamente a mesóclise, tá, gente? E não a
ênclise, mas aqui está corretíssima, a letra C de correto. Mas vamos analisar aqui, né, pessoal, as letras D de Dinamarca e E de Equador. A letra D diz assim, ó, do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pessoal, olha só, o avolumam-se está lá no finalzinho, né? A gente não tem aqui um caso de obrigatoriedade de ênclise, não está no início da frase, nem após pontuação, cai fora a letra D. O mesmo acontece aqui com movem-se, né, pessoal, na letra E de Equador. Tá? Então, percebam, olha só, quando ele nos traz esse tipo de questão, pessoal, a gente precisa lembrar, então, quais são os casos que eu vou utilizar próclise, mesóclise e ênclise. Nessa questão aqui, focamos na ênclise, em outras questões, em outros momentos, falaremos das demais colocações pronominais, tá bom? Mais uma vez, se gostou, deixa um joinha, compartilha com os teus amigos, não te esquece, por favor, né? Te inscreve no nosso canal para que você possa receber aqui todas as nossas notificações, aperta o sininho e ajuda o Prof. Marques a crescer o canal, tá bom? Nos vemos na próxima questão. Até lá, tchau, tchau.